Olá, tudo bem? Como vão vocês dos sétimos anos? Prazer em revê-los aqui, né? Mais uma aula de geografia. A professora vai dar continuidade à aula de limite e fronteira, mas agora focando na formação do território brasileiro. Isso daqui é uma continuação aí da unidade 2 do movimento Aprender de vocês, tudo bem? E a partir desta aula e também da aula online que nós tivemos, é que vocês vão conseguir fazer aí os exercícios, né, e atividades avaliativas que a professora vai inserindo aí no Conexão Digital durante o curso. Tudo bem? Então, uma boa aula a todos. Então, antes de falar, né, como que está a formação do Brasil hoje, a gente tem que falar sobre os antecedentes da colonização, né? O que seriam esses antecedentes da colonização? Durante os séculos XV e XVI, os europeus, né, principalmente aí os portugueses e os espanhóis, eles se lançaram aos oceanos, né, com dois objetivos principais. Que objetivos seriam esses? Descobrir uma nova rota, né, marítima para as Índias, certo? E também encontrar novas terras, ok? Nesse caso aí, esse período ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações, ou dos Grandes Descobrimentos Marítimos. Tanto os portugueses e os espanhóis, eles estavam em busca do quê? Né? Eles procuravam ouro, especiarias para o fortalecimento dos reinados. Lembrando que nesse período, né, final aí do século XV, no início do século XVI, existiam reinados, certo? Rei lá da Espanha, rei de Portugal, né? Então eles estavam procurando especiarias para fortalecer esses reinados. E é claro que a Igreja Católica teve também uma grande influência. Isso porque, né, tem a questão da expansão dessa fé cristã também nos novos territórios. Era uma forma de expandir e fortalecer a igreja também. No caso aí a católica. Então aqui nesse mapa a professora apresenta as rotas marítimas portuguesas, né? Que foi a rota feita aqui, né, pelo Pedro Álvares Cabral, certo? Depois Vasco da Gama, né, Bartolomeu Dias, né? E essas rotas aqui é só procurando esclarecer, em busca aí de especiarias e também de ouro, né, para poder fortalecer os reinados. E nós entramos aí em uma questão de formas de colonização. O que é colonizar? Colonizar é fazer daquele território descoberto, né, fazer parte do seu território, uma área que é sua. Então, por exemplo, no caso do Brasil, o Brasil ele foi o quê? Colônia de Portugal, uma terra pertencente a Portugal, certo? Então, no momento aí que a América ela foi descoberta pelos europeus, né, após esses acontecimentos aí diversos, né, do velho continente, então todos aí os interesses se dirigiram para a nova terra, tá? A Terra Nova. Então aí teve aí uma grande disputa por colonização, né? Principalmente aí pelos portugueses, com certeza pelos espanhóis e também os ingleses e franceses e holandeses, né? Só que o processo de colonização ela ocorreu de duas formas distintas. O que seria a forma de colonizar? Existem dois tipos de colônia. A colônia de exploração, essa colônia de exploração seria o quê? Então, no caso aí, as metrópoles, como Portugal, Espanha, Inglaterra, eles estavam o quê? Eles estavam em busca, né, de riquezas oriundas da natureza. Então, eles colonizavam essas novas terras em busca do quê? De madeira, pedras preciosas, né? Entre outros recursos naturais, e também para cultivar produtos tropicais, como a cana-de-açúcar, depois o café, borracha, entre outras coisas. Já no caso da colônia de povoamento, é diferente. O interesse da metrópole seria o quê? Desenvolver e povoar aquele lugar, certo? Então, assim, nesse tipo de colonização, que é no caso de povoamento, não está ligado à questão de explorar riquezas para enviar a metrópole. Não, muito pelo contrário. O interesse é povoar aquela terra e desenvolver aquela terra. Então aí nós entramos em duas situações. Hoje a gente consegue perceber como que está o nível, inclusive, de desenvolvimento de alguns países através do quê? Principalmente dos países
americanos por conta do tipo de colonização. Então, por exemplo, as colônias que serviram para ser exploradas, hoje elas passam por um nível de desenvolvimento baixo ou emergente, igual por exemplo, o Brasil. O Brasil foi colônia de Portugal. O interesse de Portugal não era desenvolver o Brasil, muito pelo contrário, era utilizar o Brasil para fornecer riquezas para Portugal. Então tudo daqui era retirado para levar aonde? Para a metrópole, certo? Então isso aconteceu com o Brasil, com a Argentina, com o México, certo? Né? Muitos países do continente africano também. No entanto, na própria América também temos dois tipos aí também de outro tipo de colonização, que no caso do povoamento ocorreu com os Estados Unidos e também ocorreu com o Canadá. Então, assim, a América anglo-saxônica, ela não tinha o objetivo de ser explorada, ao contrário, ali nós tínhamos ingleses a fim de desenvolver aquela terra, de morar e desenvolver nela. É por isso que hoje nós percebemos, inclusive, né, esse nível de desenvolvimento. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos foram colônias, certo? No entanto, no Brasil foi colônia de exploração, aqui o objetivo era explorar, enquanto os Estados Unidos era o quê? Morar, desenvolver. E isso reflete hoje, né, nas situações, né, sociais e econômicas, a questão de desigualdade social também. Isso daí é uma característica histórica, tudo bem? Antes de a gente falar da questão do desenvolvimento de um país atualmente, a gente tem que lembrar da questão histórica também, ok? Vocês conseguem, vamos pensar, né? Outros, a gente fala assim, ah, mas professora, no caso foram os ingleses que colonizaram lá os Estados Unidos. Vamos pensar o seguinte: se a Inglaterra tivesse colonizado o Brasil, a gente teria um desenvolvimento melhor? Vamos pensar o seguinte. Aí, o que eu falo? Depende, certo? Por que depende? No caso, a Índia foi, né, colonizada aí pela Inglaterra, o Egito também, o Congo, né? Então, hoje são nações que estão aí, tem grandes desigualdades sociais. Por quê? O intuito da Inglaterra era o quê? Explorar. No caso dos Estados Unidos, eles não tinham intuito de explorar, e sim povoar, desenvolver. Deu para entender a diferença? Espero que sim. Então, no caso aqui, os portugueses e os espanhóis tinham como meta o quê? Explorar esses novos territórios em busca de riquezas naturais. E aí, dando ênfase, né, ao ouro, né? Bonitinho aqui, o ouro. E aí, tá, vamos lançar aí ao mar todos, né? No caso aí, tanto Portugal quanto a Espanha, eles eram líderes, né? Eles eram nações que estavam na liderança aí das grandes navegações. Então, no caso aí, o que fazer com as terras recém-descobertas e não dar conflito entre essas duas nações, nem entre a Espanha e nem entre Portugal? Então, o que foi feito, né? Aí eles criaram o chamado Tratado de Tordesilhas, certo? No caso do Tratado de Tordesilhas, é um tratado bem antigo, se você for pensar. Ele é de 1494, certo? Vamos pensar o seguinte, quando fala assim, os registros históricos, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, mas antes da chegada do Pedro Álvares Cabral já existia um tratado para dizer o seguinte, quais terras pertenceriam à Espanha e quais terras pertenceriam a Portugal, certo? Então aqui no caso não houve um descobrimento do Brasil, na verdade eles só vieram o quê? Tomar posse aí dessas riquezas naturais no continente americano, certo? Então vamos focar aqui no Tratado de Tordesilhas. Então, no caso aqui, para nem Portugal e nem Espanha brigar pela disputa aí de terras, os governos dos dois países fizeram o seguinte, né? Qual foi o combinado deles? Combinado o seguinte, que nós tínhamos aí o meridiano, né, o Tratado de Tordesilhas, que é Tordesilhas que ficava no Cabo Verde, né, a 350 léguas, né, ali próximo de Cabo Verde, aqui nós temos o continente africano, Cabo Verde. Então aqui nós tínhamos esse meridiano de 1494, Tratado de Tordesilhas. Então todas as terras descobertas a leste pertenceriam o quê? A Portugal. E todas as terras descobertas a oeste
desse meridiano pertenceria automaticamente a quem? A Espanha. Então isso aí foi uma criação do quê? Para que não houvesse conflito nem entre Portugal nem Espanha. Então isso aí foi o Tratado de Tordesilhas. Tudo bem até aí? Tá. E também para poder efetivar aí, né, a posse dessas terras, aí no caso o Brasil foi criado as capitanias hereditárias. O que seriam capitanias hereditárias? No caso, quando eu falo capitania, significa aí grandes pedaços de terra, certo? E hereditárias é passado o quê? Para os membros da família. Então, de pai para filho, para neto e assim por diante, para ficar aquela terra entre famílias. No caso aí, para Portugal proteger, né, as terras, né, as suas terras aqui no Brasil, o que eles fizeram? Dividiram o Brasil aí, né, em 13 grandes capitanias. Então isso daqui era o Brasil originalmente, certo? Olha como que era, né, o território brasileiro em 1500 e também aí no início do século XVI. Então, nós tínhamos aqui 13 grandes capitanias. Cada um desses pedaços que eu estou apontando aqui, né, no mouse, cada aí pertencia a uma família. Então, por exemplo, né, isso aí eram pessoas da confiança do rei de Portugal, né, que vinham para o Brasil, tomava posse dessas terras, tá? E se acontecesse alguma coisa com aquela pessoa, passava dele para o filho e assim por diante, permanecia na família. Lembrando que, estão vendo aqui essa linhazinha? Esse aqui é o Tratado de Tordesilhas, o combinado entre Portugal e Espanha, né? Que as terras que estavam a leste do meridiano de Tordesilhas pertenciam a Portugal e a oeste pertencia à Espanha. Beleza. Será que isso daí prevaleceu? Vamos pensar aí no contorno do Brasil, como era antes e como está hoje. A professora vai esclarecer isso para vocês. Então, no caso aqui, a ocupação do território brasileiro se deu de acordo com a descoberta de novos recursos econômicos ao longo de sua história. Então, eu quero que vocês acompanhem aí a sequência de mapas. Isso tem no Movimento Aprender de vocês, certo? Aqui, primeiramente, né, lá no início do século XVI, a principal economia que tinha no Brasil era o cultivo da cana-de-açúcar. Tudo bem? Então a cana-de-açúcar, o cultivo dela era principalmente aqui, ó, nas áreas de litoral, correto? Então essa aqui foi uma das primeiras áreas a serem ocupadas, né? Ser definitivamente ocupadas aí pelos portugueses. Então essa área era tanto produzido cana-de-açúcar, mas também era retirado o quê? A questão da exploração do pau-brasil. E a outra área que está desse lado aqui, toda essa área aqui, ó, pertencia ao quê? À Espanha. Beleza. Já no século 17, nós não tínhamos apenas a cana-de-açúcar e o pau-brasil. Nós tínhamos também outros tipos aí de riquezas econômicas, né? Nós tínhamos, além da cana-de-açúcar e a exploração do pau-brasil, nós também tínhamos aqui a produção da pecuária, e essa daqui chamada drogas do sertão. No caso aí, o que seriam essas drogas do sertão, gente? Seria, na verdade, guaraná, cravo, canela, salsa, seria mais produtos que produzem ali na região da Amazônia, certo? Então ali essas especiarias eram muito importantes para esse período. Agora a pergunta, será que os nossos portugueses aqui respeitaram, né, essa linha do Tratado de Tordesilhas? Se vocês observarem aqui as flechinhas, se a pergunta foi respeitaram, com certeza não. Então, a partir do momento que foi expandindo a questão econômica, Portugal, aos pouquinhos, né, eles foram o quê? Ultrapassando aqui os limites. Vão para cá, colocam uma pecuáriazinha aqui, vamos atrás aqui das drogas do sertão. Então, mesmo estabelecendo ali que ali era o território da Espanha, os colonos portugueses estavam adentrando no território da Espanha e colocando ali o seu domínio, certo? Então, nesse caso aí, como que foi, qual que foi o primordial para esse período aí? Principalmente, né, a importância dos bandeirantes e também dos jesuítas. No caso aí dos bandeirantes,
eram grupos, né, formado grupos que partiam aí de São Paulo para o interior. Então, nos primeiros ali, né, dentre o século 16, 17, né, os bandeirantes, eles tinham o objetivo de capturar índios, né, para o trabalho escravo nas lavouras de cana-de-açúcar. E aí, né, o que eles faziam? A partir do século 17, esses bandeirantes não iam só atrás em busca de captura de índios e aí também de negros, no caso, né, essa mão de obra negra também. Eles iam, né, eles estavam adentrando aí em busca de riqueza, em busca de ouro, em busca de metais preciosos, ok? E no caso dos jesuítas, os jesuítas eram padres católicos, certo? E aí o ideal deles era o que? Era expandir a fé cristã, certo? E nesse período é onde eles criam o quê? As missões. Então eles vão também seguindo em direção ao oeste, também para poder fazer essas missões. E assim ele estava expandindo o quê? O território português em terra dos espanhóis. Então vamos prosseguir. Inclusive, só uma curiosidade, muitos, né, inclusive assim, no estado de São Paulo, os bandeirantes, eles são tidos como heróis da nação, na bandeira de São Paulo, só de São Paulo, aí tem dois bandeirantes ali segurando o estandarte de São Paulo, né, com flechas assim no seu colete, mas na verdade eles não têm nada assim de heroísmo, na verdade a função dele era o quê? Capturar índio, negros fugitivos, né, e por meio de ameaças também em busca de quê? De ouro, de prata. Então, assim, eles são tidos como heróis, mas na verdade eles estavam o quê? Perseguindo determinadas etnias, certo? E aí, em prol, né, do governo português. Perfeito. Continuando aí. Já no século XVIII, vocês estão observando que os mapinhas estão mudando? Então aqui, o território brasileiro, ele foi aumentando aqui de acordo com os interesses econômicos. Então aqui, além da cana-de-açúcar, que é essa parte rosinha que nós temos aqui no mapa, nós temos aqui a exploração do pau-brasil, a pecuária, a busca de drogas do sertão, mas aqui entrou um outro foco, que seria o quê? A mineração, certo? Então aí teve povoamento português, né, os interesses de colonos portugueses em busca, né, dessas riquezas. Então eu quero que vocês observem o seguinte: aquele tratado de Tordesilhas foi respeitado? Olha aí a configuração, uma das configurações do século XVIII. Olha como que está o mapa, a ocupação do Brasil. É claro que não. Nossos amigos ali não respeitaram o vizinho, né? Eles foram adentrando o território do vizinho. Então foi aí no período do século XVIII necessário criar, né, tirar aí o Tratado de Tordesilhas. Não deu muito certo, eu vou até mudar aqui a cor, não rolou, certo? Então foi preciso criar aí um novo tratado, que é chamado aqui, olha, de Tratado de Madrid, certo? O que seria esse Tratado de Madrid? Ele foi assinado, né, na capital ali, Madrid, em 1750, e aí o princípio do Tratado de Madrid seria o seguinte, né, o princípio de direito privado romano, que é ut possidetis, né, ita possideatis, que significa quem possui, né, no caso aí, quem morar naquela terra, ela tem o direito de possuir aquela terra. Então, se tiver ocupação, por exemplo, dos portugueses ali, aquela é a terra deles, né? Não adianta ter apenas num tratado. Se tiver gente morando lá, ali vai pertencer àqueles colonos, tudo bem? Então, isso aí foi o novo tratado. Então, já tinha muitos, né, colonos portugueses morando do outro lado aqui no território espanhol, então foi preciso fazer um novo tratado, certo? Isso daqui seria o quê? Onde nós temos, né, é o direito, quem possui a terra, né, quem que está ali morando tem o direito ali de possuir aquele território. Então, se vocês observarem no mapa anterior, né, vocês podem observar que no Tratado de Madrid, vocês já conseguem perceber que o território brasileiro ele já tem as configurações, o formato que nós conhecemos hoje. Menos uma parte aqui, ó, tá faltando somente uma parte aqui, que seria o quê? Que lembrou, por exemplo, do território do Acre,
Tá certo. Então, até 1750, o território brasileiro, né, era muito parecido com o que nós conhecemos hoje. Aí foi anexando uns novos territórios. Isso foi feito aí no final do século XIX e o início do século XX. Teve também a questão aí de Palmas. O que seria essa questão de Palmas? Ou também conhecido como as questões ali ou das missões, que foi entre 1890 até 1895. Então ali, gente, o que aconteceu? No caso, a Argentina, ela queria utilizar a mesma desculpa aqui, olha, sobre a questão do Tratado de Madrid. Se a questão se está morando é que você tem condições de possuir aquela área, de você fixar aquela área. Como já tinha habitantes, né, da Argentina aqui, então, vamos pegar essa área que pertencia até então, né, era o oeste do Paraná e o oeste de Santa Catarina, ambos estados pertencentes ao Brasil. Então, nesse período aqui, né, chegou até a fazer um tratado, né, até então, Quintino Bocaiúva, que era o ministro das Relações Exteriores, ele assinou até o Tratado de Montevidéu, né, que dividia essa região entre ambos os países, na Argentina e no Brasil. No entanto, o que aconteceu, né? Lógico que não foi adiante essa proposta, ela não foi ratificada esse tratado, essa proposta, o governo brasileiro, o Congresso não aceitou essa proposta, e aí essa questão foi submetida, né, arbitrariamente, né, ao presidente dos Estados Unidos do período, que é o presidente Cleveland, né, ele se posicionou inteiramente ao lado aí favorável ao lado brasileiro, definindo até então as fronteiras, né, pelos rios. Esse rio aqui chamado Santo Antônio e o rio aí Peperiguaçu. Então, até as margens desse rio aqui, Rio Santo Antônio, do rio para o oeste pertencia ao território pertencente à Argentina, para leste ao Brasil, do rio Peperiguaçu, né, a leste pertencente à Argentina, a oeste pertencendo à Argentina e a leste pertencendo ao Brasil. Também que entrou em cena foi esse senhor aí chamado Barão do Rio Branco. Ele foi um importante advogado aí de resolver as questões exteriores, relações exteriores aí do Brasil. Ele está muito ligado à questão de limitação de fronteira, correto? No caso aqui, ele para também ver a questão do Amapá, que até então, né, nessa questão aqui do Amapá, nós temos a Guiana Francesa, e a Guiana Francesa, ela tinha interesse em pegar toda essa região aqui, que até então pertencia ao Brasil, queria o quê? Essa região do Amapá se anexasse à Guiana Francesa. Barão do Rio Branco foi lá, né, e intermediou a favor aí do Brasil e conseguiu estabelecer a questão de fronteira. Bem, aqui nós temos a questão do Acre, né, em 1903. Então, na questão aqui do Acre, o que nós temos aqui de diferente? Essa região todinha, até mudar a cor aqui, essa região todinha aqui que nós temos aqui o Acre hoje, antes era um território pertencente à Bolívia, certo? Só que nesse período existia muitos brasileiros que viviam nessa região, porque nesse período, inclusive, o Brasil passava por um ciclo econômico chamado ciclo da borracha. E esse caso, esse povoamento foi feito aí por seringueiros, né, com apoio aí de seringalistas do Amazônia. Então, o que aconteceu nesse período? O governo da Bolívia determinou essa ocupação dessa região, proclamando um estado independente. Até então, pertencente à Bolívia esse estado. Aí, mais uma vez, né, Barão do Rio Branco, essa figura importante, ele entrou aqui no contexto e o que ele fez, né? Então, aqui, o que foi possível fazer nesse período, né? Barão do Rio Branco, prevendo aí um iminente conflito armado internacional entre o chanceler brasileiro, entre a Bolívia e o Brasil, então ele interviu. Como que ele interveio nesse meio aí dessas negociações do Acre entre Bolívia e Brasil?
ele fez as negociações o seguinte, a Bolívia sendo aí indenizada, né, por... teve esse pagamento após aí 2 milhões de libras esterlinas, né? E a promessa também, além da compra desse estado por 2 milhões de libras esterlinas, foi necessário uma promessa de construir uma ferrovia, certo? Uma ferrovia que ligasse aí a Bolívia. A Bolívia é um país que ela não tem saída para o mar, certo? E para o desenvolvimento de muitas nações é importante essa saída para o mar. Então a promessa, para não ter um conflito aí, 2 milhões de libras esterlinas, mais a promessa de uma construção de uma ferrovia para a Bolívia abrir mão aí do Acre. Até então, né, a partir de 1903, aí esse tratado ele se consolidou, né? Foi iniciado em 1903 e se consolidou aí em 1909, sendo o Acre o mais novo território pertencente aí à região brasileira. Então ele foi o último estado a ser anexado aí ao Brasil. Agora pergunta, é possível que haja novas alterações no território dos estados do território brasileiro? Vocês acham que sim ou não? Será, Brasil, a gente já tem um Acre, já tá tudo, será que está tudo certo? Será que pode ter uma novas divisões? Então aqui, nesse mapa que o professor escaneou, isso aqui foi de uma reportagem do Folha de São Paulo, né, um importante jornal de circulação nacional. E aqui ele fala que são territórios, né, que ainda pode vir a ser divididos, certo? Então hoje, por exemplo, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, pode surgir aqui um grande território aqui, na área do Carajás, que é do Pará, né? Tapajós, por exemplo, olha no estado do Amazonas também o quanto que pode haver de divisão. Então, sim, é possível ter, né, novas divisões. Isso daí está em Congresso ainda, é um projeto que está no Congresso, que pode haver a criação aí de mais uns estados, né, e territórios que podem redesenhar, né, o mapa do Brasil. Tudo bem? Ainda é projeto, não foi tirado ainda do papel. Então, no caso do Brasil, né, ele é chamado de um país de ilhas econômicas. Por que ilhas econômicas? Quando eu falo ilha, significa algo isolado, certo? Um pedaço de terra ali isolado. Quando eu falo ilha econômica, eu estou falando, né, de uma economia que ela é isolada, que não tem integração com outras áreas do território. Um exemplo, igual aqui, em 1890. Então, nós temos aqui, aqui no caso, né, vamos pensar o seguinte, nós tínhamos aqui o plantio de cana-de-açúcar. Vocês podem observar que são somente uns lugares que eles têm a parte da economia. Então, aqui, drogas do sertão, aqui cana-de-açúcar, pecuária, mineração, se vocês observarem. Então, você não vê ligação entre essas economias, elas estão isoladas. É por isso que é chamado de ilha, certo? Então, foi exatamente por conta dessas economias que nós tivemos aí, né, diferenças, desigualdades econômicas aí entre os estados, entre as regiões. Eu quero que vocês me acompanhem aí também no mapa, né, dos anos de 1940. A economia ainda ela estava muito voltada na região sul e sudeste. Vocês podem observar que aqui, ó, onde a gente tem o que? O maior eixo, né, de circulação, de transporte, né, onde estão os principais focos econômicos. E as outras áreas do Brasil a gente vê que não tem tanta integração. Olha como vocês podem ver, tá tudo o quê? Branquinho, sem tanta integração assim. Nos anos 90 já estamos na era da informação, né? Nós temos aí diversas rodovias criadas, ferrovias criadas. Eu quero que vocês observem como que está esse mapa aí. Nós temos uma maior integração das E agora a gente vai entrar na questão da divisão regional. O que seria uma divisão regional? A professora vai chegar. Eu quero que vocês observem aí esse slide, certo? Então ali no cantinho eu tenho, né, Manaus, Amazonas. Aqui eu tenho Salvador, você vê aí as pessoas, se você vê Manaus, por exemplo, você vê mais a questão da cultura indígena. Aqui em Salvador você vê predominantemente a cultura negra, então você vê modos de se vestir, agir, pensar, religiosidade, né? Enfim, muito parecido naquela região, nessa área.
Você olha aqui a questão dos pantaneiros, né, da criação do gado, tal, né, no Pantanal, Mato Grosso do Sul, e aqui uma influência alemã, né, Blumenau, Santa Catarina. Onde que eu estou querendo chegar com isso? Então, eu tenho uma vegetação aí também diversificada. Isso aqui, por exemplo, na área do centro-oeste brasileiro, eu tenho ipê amarelo aqui uma araucária, região sul do Brasil. Isso daqui os pampas, que está na região extremo sul, no Rio Grande do Sul, na verdade. E aqui a Mata Atlântica. Vocês estão vendo que tem uma diversidade muito grande também de vegetação. Não só cultural, mas também uma diversidade natural. Então aí, né, a gente pode regionalizar por diferentes situações. Pode ser regionalizar tanto por aspectos físicos e também sociais. Então, o que seria regionalizar? Regionalizar significa a mesma coisa que dividir. Dividir por características semelhantes. Então, por exemplo, é só vocês lembrarem na sala de vocês. Então, eu tenho meninos e meninas ali reunidos. Eu consigo formar dois grandes grupos utilizando características semelhantes? Consigo. Eu consigo fazer um grupo grandão de meninas e um grupo grandão de meninos. Eu regionalizei a sala, eu dividi aí em grupos que têm características semelhantes. Posso melhorar essa divisão? Posso. Então, por exemplo, eu quero dividir a sala entre pessoas do cabelo comprido, médio e depois curto. Eu consigo criar aí três grandes regiões, três grandes divisões. Que critério eu utilizei? O critério de semelhança, o quê? Cabelo semelhante. Então, isso, regionalizar é a mesma coisa que dividir o espaço geográfico em partes, de acordo com um ou diversos critérios. Eu posso dividir aí o espaço geográfico por critérios naturais, por exemplo, paisagens, por critério histórico, no caso aí, questão da ocupação do território, questão cultural, por exemplo, alemães, a região tem mais alemães, a região tem mais italianos, mais negros, mais indígenas, questões sociais, seriam as regiões mais ricas, os mais ou menos, mais pobres, e questão econômica também, ok? Então, eu quero que vocês façam aí uma reflexão utilizando esse desenho. Como que você dividiria o espaço da nossa escola, certo? Que critério que a gente poderia utilizar? Então, eu consigo dividir a nossa escola, por exemplo, em séries, né? Os anos, sexto ano, sétimo ano, oitavo ano. Que critério que eu utilizei? Eu utilizei o critério aí de idade, né? E de sequência educacional. Então, eu concluí um ano, né? Por exemplo, sexto ano, eu já estou apta para poder seguir o sétimo ano. E vocês podem perceber que na sala de vocês as idades são muito próximas, certo? Também posso dividir a escola, por exemplo, por nível, por exemplo, de administração. Eu tenho aí uma divisão. Eu posso ter a área, por exemplo, eu tenho a área de gestão, onde tem os diretores, por exemplo, né, a parte administrativa. Depois eu tenho outra divisão aí onde eu tenho os coordenadores, um outro grupo que eu tenho aí dos professores e outro grupo que eu tenho aí dos alunos, por exemplo. Então, dentro de uma única escola, uma escola apenas, eu consegui aí construir 4 grupos. Isso é chamado o quê? De regiões. 4 regiões diferentes dentro de uma escola. Tudo bem? Próximo exemplo. Faz de conta que essa área aí é o município de Sorocaba. Tudo bem? Olhando esses desenhos aí, bonitinho, de Sorocaba, eu consigo separar. Sorocaba não tem nenhuma linha ali divisórias. Eu consigo criar regiões em Sorocaba? Vamos pensar. Então, eu tenho uma área aqui, por exemplo, que acredito que vocês já observaram, tem uma área de indústria aqui, ó. Você vê que tem bastante fábrica, certo? Galpão. Vocês estão vendo aqui? Então, eu posso chamar essa área aqui, ó, de Sorocaba, como uma área chamada de industrial. Tá vendo? Então, região de Sorocaba, industrial, indústria. Consigo dividir mais? Consigo. Então, eu posso pegar aqui, por exemplo, onde tem prédios e casas, é uma área de moradias, de comércio. Então, eu posso utilizar aqui, chamar de região que nós podemos utilizar aí residencial. Nós temos mais um aqui.
né? Qual que é que a gente poderia dividir em outra região? Olha aqui, plantações, plantas, silo, casas separadas, uma longe da outra. E aqui eu posso utilizar o que? Mais uma região, certo? Eu posso chamar aqui de região agrário, ou campo, ou área rural. Então, vocês estão vendo que um único município, eu dividi por características semelhantes, eu criei 3 grandes grupos, 3 grandes regiões. Então, é por isso que é necessário, né, dividir em regiões. Por quê? Vamos pensar o seguinte: será que a área industrial que nós temos aqui, certo? Nessa área aqui, ela tem as mesmas necessidades igualzinha que nós temos aqui na área residencial? Será que, vamos dizer assim, a prefeitura ela vai atender igualmente essas duas regiões? Claro que não, gente. Nessa área eu tenho mais gente morando, mais pessoas morando, eu tenho escolas, eu vou ter aqui centros esportivos, ixi, tem muita coisa aqui. Então aqui eu tenho um investimento diferenciado. Mesma coisa aqui na área rural. A área rural, ela tem necessidades diferentes da área industrial e diferente da área residencial. Então, se eu, por exemplo, se eu for a prefeita aí dessa cidade, por exemplo, eu vou dividir aí os impostos de acordo com a necessidade de cada região, tudo bem? Por exemplo, não tem, precisa construir creche. Eu não vou construir creche igualmente, faz de conta, 10 creches na região residencial e 10 creches na área industrial, sendo que boa parte da população está aqui na residencial. Deu para entender a questão das necessidades? Então, por que regionalizar? É uma questão de aplicabilidade, né? Então, para elaborar políticas públicas, é um ideal para poder regionalizar, subsidiar o sistema de decisões quanto à localização de atividades econômicas, sociais, tributárias. Aí também, eu identificar, né, fazer estudo e identificar as estruturas espaciais, né, do meu território. Então, isso aqui, regionalizar, ele é importante para o nosso governo conhecer a necessidade de cada um dos estados, de cada uma das regiões. Região Nordeste, por exemplo, ela tem necessidades diferenciadas da região Sudeste ou da região Sul. Por isso que elas estão divididas em grupos. Então, quais são as possibilidades de regionalizar o Brasil? Então, nós temos aí várias possibilidades de dividir o Brasil aí em regiões, em grupos, certo? Pegar os estados e dividir em grupos. Quais são essas possibilidades? Primeiro aqui, nós temos os critérios feitos pelo IBGE. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vocês observaram aqui que nós temos o território brasileiro e o IBGE, ele dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões. Conseguiram observar aí? Agora a pergunta, essas 5 regiões têm a mesma quantidade de estados em cada uma delas? Eu acredito que vocês colocaram a resposta aí não, né? Por que não? Porque cada uma delas, ela tem uma necessidade diferenciada. Então, no caso aqui, essa divisão regional foi criada em 1969, sendo ela é considerada a oficial do Brasil. Nós utilizamos, é a que mais utilizamos aí para ver nossos índices de estatística. Ela divide o Brasil em grandes regiões físicas e econômicas. Gente, detalhe, eu quero que vocês notem isso aqui, olha. A divisão do IBGE, ela respeita os limites estaduais. Eu quero que vocês observem o seguinte, olha. Vocês podem ver que cada região, ela segue a linhazinha, o formato do estado. Vocês estão entendendo aqui? Ó, São Paulo, ele tá com o formato dele bonitinho aqui, região sudeste, certo? Então, ele respeita os limites estaduais. Por que eu pontuo isso daí? Que vai ter outras divisões que não têm respeito aos limites estaduais, certo? Por exemplo, vai ter um tipo de divisão onde Minas Gerais tem uma parte dela, está na região Nordeste, outra parte dela na região Centro-Sul. Daqui a pouco eu chego aí, certo? Então, IBGE. Pelas regiões do IBGE, isso daqui são o quê? As áreas, né? A porcentagem de áreas da regiões divididas pelo IBGE. Então, segundo o IBGE, a maior região que nós temos do Brasil seria aqui a região norte, que é essa que está em verde. A segunda maior região do Brasil seria a região nordeste, seguida pela região centro-oeste,
certo? Depois Sudeste e depois Sul. Isso aí. Então vamos conhecer um pouco aqui a região Norte, perdão, que é a divisão aí pelo IBGE. Então, região Norte, nós temos ao todo 7 estados. Que estados são esses? Tocantins, estado do Pará, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Esses são os estados que pertencem aqui à região Norte. Qual que é a característica principal da região Norte? Primeiramente, uma das características principais é a questão natural, certo? Um grande diferencial aí da região Norte dos outros estados brasileiros, que boa parte dos estados da região Norte, nós temos aí a floresta amazônica como coincidência. É claro que também na região Norte nós temos um ciclo econômico que teve aí no final do século XIX e o início do século XX, que a gente chama aí do ciclo da borracha. Então, ali no período do ciclo da borracha, teve construção de teatros, igrejas. Na região, Zona Franca de Manaus, nós temos aí áreas, principalmente as capitais, elas são bem industrializadas, mas também predomina muito mais recursos naturais nessa região aí. E boa parte, né, da questão do transporte é feita aí por transporte fluvial, transporte feito aí por rios. Na região Nordeste, é uma das regiões mais antigas, né, que temos no Brasil, porque foi onde iniciou o processo de colonização do Brasil. Na região Nordeste, nós temos aqui ao todo 9 estados brasileiros, né, um dos 9 estados. Vocês veem que tem diferença, né? Região Norte, 7 estados, aqui tem 9. Maranhão, Ceará, Piauí, Bahia, meu estado maravilhoso, lindo, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ao todo, 9 estados pertencentes à região Nordeste. É a área mais antiga de colonização. É uma região que nós temos aí grande investimento industrial, nós temos uma diversidade cultural, principalmente formada pela população negra, certo? É uma região também que nós temos diferenciações climáticas muito grandes, igual, por exemplo, o semiárido, ele está na região Nordeste. Também temos aí uma área de grande produção do cacau, certo? Igual no sul da Bahia, por exemplo. Então aí nós temos um misto muito grande de um misto cultural, natural, econômico e histórico nessa região. Já a região Sudeste, ela é composta por 4 estados, certo? Quais estados são esses? O estado de São Paulo, nós temos aqui o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então, essa região, ela se destaca por quê? Por ela ter a maior quantidade de pessoas morando na região Sudeste, ou seja, tem uma grande densidade populacional. Na região Sudeste, por exemplo, se destaca boa parte dos transportes, né? Pode ser o transporte ferroviário, transporte aéreo, transporte terrestre, predomina nessa região, na região Sudeste, onde eu tenho também, né? É onde tem o centro financeiro, né, de negócios do país, está na região Sudeste, e também onde tem os principais pontos turísticos também, né, que vamos dizer assim, bem considerado na visão exterior, né, vamos dizer assim, é um ponto turístico internacional, igual no caso aí Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Então, onde localiza a maior população do Brasil seria na região Sudeste, e também onde tem os maiores onde tem maior circulação de mercadorias, de transporte e de informação. Lembrando aí, né, só curiosidade, por exemplo, as emissoras de TV e rádio, por exemplo, elas predominam nessa região, na região Sudeste. Nós temos aí a região Centro-Oeste. Já a região Centro-Oeste composta aí por 3 estados e o Distrito Federal, certo? Então, nós temos aqui Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. Essa área, ela se destaca principalmente por causa da agropecuária. Então, o que seria essa agropecuária? Então, nós temos aí agroindústrias, né, cinturões, né, agrícolas. Então, aqui, por exemplo,
eu tenho assim uma grande plantação aí, monocultura, que seja de soja, seja de outro produto, milho, por exemplo, aí nós temos aí uma produção de agricultura a nível industrial. Por isso a gente chama de agroindustrial. E também onde tem os maiores rebanhos brasileiros, né? É nessa área aí da região centro-oeste. É claro que eu não posso esquecer a área pantaneira também, do Pantanal. E a região sul, a característica principal dela, né, seria por conta da colonização, principalmente aí dos alemães e os italianos. Tanto que aqui nós temos também uma diferenciação climática, só lembrando que aqui passa o trópico de Capricórnio, certo? Então, temos uma diferenciação climática também, o clima da região sul ele é mais ameno, ela está na área subtropical. Aqui nós temos, né, aqui um festival alemão, né, as casas, né, foi trazido muita influência europeia numa construção, em algumas construções e também algumas tradições. E aqui eu peguei o Vale do Itajaí, que fica em Santa Catarina, que também tem um grande complexo industrial, tudo bem? Por que eu falei para vocês observarem? Lembra que até agora eu disse da regionalização pelo IBGE. Então, eu mostrei apenas uma divisão do Brasil, que é pelo IBGE. O IBGE divide o Brasil em 5 regiões. E aí eu tenho chamado a regionalização geoeconômica. Então, no caso dessa regionalização geoeconômica, ela é baseada principalmente nos critérios socioeconômicos e históricos. Então, ele não leva em consideração as características naturais, né? Eles levam principalmente a questão socioeconômica e histórica. Então, aqui, essa divisão regional foi criada pelo geógrafo Pedro Pinchas Geiger, certo? Em 1967. Então, aqui está os critérios de divisão do Brasil, sociais, econômicos e históricos, e ele dividiu o Brasil em 3 grandes regiões, tá? Então, para o Geiger, né, Pedro Pinchas Geiger, o Brasil ele se divide entre regiões Complexo Amazônia, região Nordeste e região Centro-Sul. Eu quero que vocês observem esse mapa. A pergunta: ele está respeitando os limites dos estados? Observem. Se vocês a falar assim, não, professor, ele não está respeitando os limites do estado, tá certo. Por quê? Eu quero que vocês observem aqui. O estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais, olha, esse daqui é o contorno de Minas Gerais, certo? Inclusive tem até o formato de uma bruxa. Mas Minas Gerais, eu quero que vocês observem o seguinte. Essa área norte de Minas Gerais, ela está encaixada na região que? Nordeste. E o restante de Minas Gerais está considerado Centro-Sul. Isso daqui é por causa do desenvolvimento econômico. No norte de Minas Gerais, eu tenho o Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha, nós temos ali um desenvolvimento social muito mais baixo, né, muito mais precário. Então, e também nós temos uma situação climática muito semelhante da região Nordeste. Então, eles colocaram essa região, por exemplo, né, de Minas Gerais, colocaram no grupo do Nordeste. E o restante de Minas Gerais é onde nós temos aí uma grande urbanização, industrialização, né, extrativismo mineral, principalmente, eles colocaram na região Centro-Sul, que é a área, segundo Pedro Pinchas Geiger, é uma das áreas mais desenvolvidas do país, região Centro-Sul. Tudo bem? Não só é o caso de Minas Gerais, eu quero que vocês observem aqui outro. O Maranhão, por exemplo. Esse daqui é o desenho do Maranhão, certo? Vocês estão observando que o Maranhão está em 2 regiões diferentes? Outro caso também, não sei se vocês repararam. Aqui, ó, Mato Grosso. O Mato Grosso, ó, ele está toda essa área aqui, ó. Ele está em 2 áreas ao mesmo tempo. Aqui onde está ao sul do Mato Grosso, né, onde eu tenho grande urbanização e industrialização, ele comparou aqui a região Centro-Sul. E aqui a área que eu tenho a região da Amazônia Legal. Então, o resto do Mato Grosso ficou para a área amazônica. E aqui, agora sim, no Mato Grosso do Sul em diante, tudo isso aqui fica na região Centro-Sul. É a área mais industrializada, urbanizada, onde nós temos boa parte da população brasileira se localiza aí,
certo? Onde os principais meios de transporte está localizado nessa área também. Então, vamos dizer assim, segundo Pedro Pinto Geija, é a mais desenvolvida economicamente do Brasil. Vamos conhecer um pouco. Então, segundo a região geoeconômica da Amazônia, ela tem essa composição aí, ela tem os 7 estados, né, que pertencem à região norte, mais o Mato Grosso, mais o oeste do Maranhão. Então, aí somou-se mais 2. Tudo bem? Ela é a região menos populosa, até porque predomina ali o extrativismo mineral. No caso aqui, essas pessoas estão minerando aí em busca de metais preciosos, o ouro principalmente. E aqui nós temos a produção do látex, né, retirado da árvore chamado seringueira. Tudo bem? E aqui eu tenho a questão também do carvão. Então, nessa situação na região norte, tem uma crescente industrialização? Tem, mas predomina, é concentrada principalmente o extrativismo vegetal e mineral. No caso da região geoeconômica do Nordeste, é a colonização mais antiga do Brasil. Nesse caso aqui, nós temos além dos 9 que pertencem à região Nordeste, soma-se o leste do Maranhão e o norte de Minas Gerais, porque as características econômicas desse estado é muito parecido com o restante dos estados do Nordeste. E aqui, né, em toda a região Nordeste, predomina principalmente, eu sei que tem industrialização, mas predomina atividades agropecuárias e também o turismo, como essa imagem aqui maravilhosa. E o Nordeste, ele também está dividido. Então, além de eu ter a divisão do Nordeste, certo? Igual está aqui no mapinha, ele também está subdividido. Então, o Nordeste também tem sua divisão. Então, no caso aqui do Nordeste, o Nordeste ele também tem 4 divisões diferentes. Então, aqui eu tenho o meio norte, que é essa região aqui. Eu tenho o sertão, região 2. O agreste, que é esse mais fininho aqui que está em lilás. E por último aqui o zona da mata, que é onde tem aqui a minha área mais industrializada. Primeiro, a meio norte. Meio norte, gente, se vocês lembrarem dos domínios morfoclimáticos, é a região onde predomina a mata dos cocais, certo? É a área lá do Maranhão, né, e um pedacinho ali do Piauí que tem o quê? A mata dos cocais. Então, aqui é uma área de transição entre o sertão e a Amazônia. Aqui, nessa área, né, a cidade mais populosa é São Luís do Maranhão, e nessa área predomina principalmente, né, o que mais desenvolve essa região, a economia mais importante dessa região são a extração, né, do babaçu, que é essa árvore aqui, né, que o tiozinho tá tirando, né, ali as sementes, né, e também nós temos aqui a carnaúba, que eu falei já para vocês, além da cultura do arroz e do algodão. Então, por que eu já falei que é importante na economia? É importante para fazer, por exemplo, na questão do biodiesel, né? Eles utilizam as sementes, tanto do babaçu da carnaúba, para poder fazer biodiesel, eles utilizam as sementes para fazer óleos comestíveis, dá para fazer do interior do caule dessas plantas, fazer uma espécie de palmito. É possível você pegar também o óleo, produzir também e levar para a indústria automobilística, por exemplo, fazer cera para fazer proteção da pintura do carro, fazer cestas, né, na área dos cosméticos também. Então, aqui, as principais atividades econômicas, é importantíssimo isso aqui para ele, lá no meio norte. O sertão, aqui é a maior das regiões, sub-regiões nordestinas, como vocês viram lá no mapa que a professora tinha mostrado anteriormente. Então, nessa região é onde está aqui chamado Polígono das Secas. Por que Polígono das Secas? Aqui predomina aquele tipo de bioma que a professora falou, tanto bioma como domínio morfoclimático, chamado o quê? Chamado o quê? Caatinga? Exato. Então, nessa área aqui, recentemente, ela tem uma irrigação que é favorecida aí pela produção de frutas, bem próximo do Rio São Francisco, e predomina aqui a pecuária extensiva e o cultivo de arroz e algodão. Quando eu chamo pecuária extensiva, tem diferença, né? Quando eu falo pecuária intensiva, significa
que eu estou criando aquele rebanho, os bois ali, por exemplo, eu crio aquele rebanho, no entanto, em área cercada. Então, ali, eu que levo a comida para aquele animal, eu que levo a água para aquele animal, é um animal preso. Normalmente, ele é importante para a indústria de carne e para a indústria leiteira, por exemplo. Quando eu falo pecuária extensiva, com EX, extensiva, significa que o animal ele procura seu próprio alimento. Então eu solto lá a vaquinha, o meu boizinho, e ele vai buscar o seu alimento. Ele vai andando por aí, vai procurar o alimento dele, certo? Essa é a diferença de intensivo e extensivo. Infelizmente, por ser uma das áreas mais secas, né, também é uma área que nós temos aí uma grande situação de pobreza, tá? A questão do desenvolvimento econômico mesmo. Tudo bem? Aqui, a região do Agreste, ela é bem fininha, bem pequenininha, ela está aos pés aí do Planalto da Borborema, que é onde eu falei que tinha chuvas orográficas na aula passada. Essa faixa, né, ela tem aí, ela pega através dos estados Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Nós temos aí o Sergipe e a Bahia. E a cidade mais importante que nós temos aí do Agreste é Campina Grande, que é chamada de capital do Agreste. Tanto que aqui, olha, essa aqui é a região de Campina Grande, para vocês verem como que é o desenvolvimento deles ali. É uma área de transição entre o sertão e a zona da mata, uma área litorânea, certo? E ali predomina pecuária intensiva e predomina policultura comercial. O que seria essa policultura? Policultura significa diversas culturas diferentes. Cultivo de arroz, de milho, de hortaliças, de frutas. Então, nós temos aí um misto de culturas. Por último, a Zona da Mata. A Zona da Mata é conhecida como a região mais importante economicamente da região Nordeste. Então, a Zona da Mata é exclusivamente aquela área onde nós temos aí o litoral. Então, aqui, né, ela ocupa aí a parte litorânea, desde o Rio Grande do Norte até a Bahia, região Nordeste, é a área mais populosa. Então, na zona da Mata Nordestina, que são as cidades que estão aí no próximo do litoral, estão na área do litoral do Nordeste, são as chamadas regiões mais populosas e também são as mais desenvolvidas industrialmente. Ali nós temos grandes cidades, como por exemplo, né, Recife e Salvador. Eu esqueci de pôr aqui, mas nós temos Natal também, que é muito importante. Além, né, que a atividade econômica que predomina lá, na Bahia, por exemplo, nós temos a produção do cacau no sul da Bahia e o cultivo aqui de cana-de-açúcar, tá? E uma região de banana também. Agora, já a região Centro-Sul, eu coloquei aqui, gente, por exemplo, onde predomina a questão da informação. A região Centro-Sul é essa daqui, olha. Pega toda essa região aqui do Brasil, ok? No mapinha. Então, é onde nós temos maior quantidade de população, nós temos um maior centro de informação, onde nós temos sede de grandes empresas nacionais e internacionais. Nós temos também aqui, né, além de tudo isso, a maior parte da população brasileira mora na região Centro-Sul. Além de tudo isso, né, claro, né, por ser um dos maiores complexos econômicos, né, aqui, pegando esses dados, tem 60% da população nacional está aqui, onde tem o maior parque industrial, né, a mais moderna agropecuária, produção de energia, maiores redes ferroviária, rodoviária, né, além de ter aqui os centros de pesquisa científica, por exemplo, a USP, Unicamp, né, o FRJ, que é uma das importantes universidades lá do Rio de Janeiro, né? Além, vamos dizer assim, ter essas tecnologias de ponta, nós temos chamado tecnopolos, né? Que seria uma indústria que se desenvolve ali próximo dos centros de pesquisa. Só que ela é uma das regiões mais desenvolvidas, sim. No entanto, predomina também uma grande desigualdade social. No caso aqui, né, nessa região Centro-Sul, onde eu vou ter assim muito claro, muito gritante, né, a pobreza e a riqueza ali, muito presente. Então, de um lado eu tenho um bairro nobre, né, um bairro bem estruturado,
do outro eu vou ter uma comunidade, por exemplo, né? Igual eu já até mostrei, inclusive na própria capa do livro de vocês do 7º ano do MA, eu quero que vocês observem, essa região aqui é a região oeste de São Paulo, próxima ali da Barra Funda. Então, no fundo do MA de vocês, nós temos aí uma área de desenvolvimento, tal, você vê prédios grandes, assim, nós vemos assim centro de empresas importantes, e aqui embaixo você vê o quê? Pessoas morando debaixo de ponte, moradias precárias, certo? Então isso daí, a região centro-sul, ela tem uma grande nós temos uma grande desigualdade social. Ações irregulares. Aí a professora já apresentou duas formas de regionalização, uma pelo IBGE e a outra pela região geoeconômica do Pedro Pinchas, GEIGER. Essa aqui é outra forma de regionalizar o Brasil. Observem aqui, isso aqui é feita pelo geógrafo também, o Milton Santos, e ele divide o Brasil aí chamado por critério, né, técnico, científico, informacional. O que seria isso, né? Seria quais são as regiões que têm maior produção científica, informacional, onde nós temos maior circulação de mercadorias, de ideias, centros de pesquisa, enfim. Então ele faz aí essa distinção entre o Brasil. Então ele fala assim que o Brasil ele tem uma divisão de 4 Brasis. O que seriam esses 4 Brasis? Ele divide o Brasil em a região Amazônia, depois ele divide o Brasil na região Centro-Oeste, inclusive ele encaixa aqui o Tocantins, né? O Tocantins ele coloca aí. Aí ele chama de região concentrada. A região concentrada é onde está o quê? Nosso estado de São Paulo, certo? Onde nós temos aí, de novo, né, uma grande infraestrutura, mais concentrada nessa área. E, claro, aqui a região Nordeste, chamada 4 Brasis. Roberto Lobato Correia, aí ele diminuiu o Brasil, né? Aqui ele fala que são divididos em 3 Brasis. E ele diferencia essas 3 regiões pelo quê? Primeiro, porque ele fala assim que cada região ela tem uma distinta especialização produtiva, tem distinto modos e intensidade de circulação e consumo, então cada um consome de uma forma diferente, circula de uma forma diferente as ideias, as pessoas, enfim, e as atividades também são distintas. Então ele fala assim, tanto no parâmetro nacional como internacional. Então ele fala assim que o Brasil está dividido em 3 grandes regiões, que são chamados 3 Brasis. Tudo bem? Bom, chegamos aqui, certo? A professora vai dar uma paradinha, já está longa a aula, né? Então isso daqui a professora simplesmente ela fez um super resumidão no toda a unidade 2 do MA. Então as atividades eu vou fazer pelo Forms para vocês e vou ficar postando no Conexão Digital para vocês terem acesso, tá? Gente, por favor, respeitem os prazos. Eu não vou mais aumentar o limite de entrega não, tá? E o que acontece? Eu preciso finalizar a primeira etapa. Então, terminou de ver a aula, de fazer o estudo pelo livro, eu quero que vocês façam aí já as atividades, que eu quero dar pontuações para vocês para poder fechar a etapa bonitinho, tudo bem? Não deixe para a última hora, tá? Eu até dei um prazo naquela parte lá na atividade avaliativa, só que agora eu vou ser um pouco mais criteriosa, tudo bem? Vai ter um prazo de fechamento, eu não vou abrir mais. E qualquer dúvida, meus amores, além, né, do Conexão Digital, nós temos também, né, o Teams. Então, vai ter as aulas, né, no Teams, né? Inclusive tem 2 grandes salas. Eu fiz um grupo, tá dentro do grupo do 7º A, eu criei o grupo de Geografia, que tem os 3 sétimos, A, B e C. E dentro do 7º E, tem 2 outros grandes grupos, que é a de Geografia, que é o 7º D e E, porque nossas aulas ficaram juntas, então eu reúno todos esses alunos. Eu aconselho vocês entrarem, né, nessas aulas, porque é o momento que vocês têm, né, de conversar comigo, tirar dúvidas, né? Tem um plantão de dúvidas também, que sempre está postado lá no Teams, certo? Gente, boa aula para todo mundo. Beijão para vocês, tá? Bom, ótimo final de semana e feriado.